Muito bem, bom dia, queridos alunos do 8º ano, tá? Aqui eu fiquei de mandar para vocês a resolução dos exercícios que nós não terminamos em sala de aula, tudo bem? Olha só, no exercício 15 aí da página 89, esse exercício ele tá pedindo aí pra gente falar se essas retas elas são paralelas ou não, se a reta M e N elas são paralelas, tá? Então, olha só, por definição e por conceito, nós já sabemos que as retas elas serão paralelas quando a soma dos ângulos suplementares for o que? Igual a 180. E por definição, nós sabemos que esse ângulo aqui, ó, ele é correspondente desse daqui. Então, se ele é correspondente ao ângulo 50, esse ângulo também ele vale o que? Ele mede 50. E se aqui mede 50, 50 mais 130, eles são o que? Eles são ângulos suplementares. 130 mais 50, 180. Então, essas retas, elas são o que? Elas são paralelas. Por quê? Porque eles são ângulos suplementares, tá? Porque o ângulo 130 mais o 50 são o quê? São ângulos suplementares. Tá? Então, elas são paralelas por isso. Agora aqui, ó, vejamos esse outro exercício aqui, o item B. Olha só, nós olhando aqui para esses dois ângulos aqui, ó. Este ângulo, ele é correspondente a este ângulo aqui, ó. Então, se ele é correspondente a este ângulo, esse ângulo aqui, ele mede quanto? 70 graus. E se ele mede 70 graus, esse mais esse, ó, deu um giro, meia volta, então dá 180. Então, elas são paralelas também, tá? Por quê? Porque a soma dos seus ângulos, dos ângulos suplementares, é igual a 180. Tudo bem? Olha só. E olhando de outro prisma também, por outro lado, ó, esses dois ângulos aqui, ó, eles são o quê? Ângulos colaterais internos. Eles estão dentro da reta, ó. Eles são colaterais internos. E a soma dos dois dá o quê? 180. Então, como dá 180, 110 mais 70 é igual a 180, então são paralelas. São retas paralelas. Muito fácil isso daqui, né? São retas paralelas. Por quê? Porque os seus ângulos são os ângulos 110, pois os ângulos 110 e 70 são suplementares, tá? São suplementares, tudo bem? Agora, vamos ver aqui esse outro exercício, né, que ficou pra gente fazer também. O exercício D. Olha só, vou trazer ele pra cá, pra ficar bem focalizado ali. Aí, nesse ângulo aqui, ó, na letra C, nós temos aqui, ó, nós temos as duas retas aqui, né, as duas retas paralelas, nós temos aqui a reta N e a reta M, que são paralelas, e aí ele quer saber se realmente elas são paralelas ou não. Então, olha só, ele quer saber esse valor desse ângulo aqui, e ele quer saber também o valor do C, o A e o C. Qual o valor desses ângulos aqui, ó? Então, o que a gente faz? A gente estendendo aqui, ó, a reta para cá, e a reta aqui, ó, estendendo ela aqui, nós vamos ter o que aqui, ó? Nós vamos ter um ângulo aqui, ó. E esse ângulo, ele é oposto pelo vértice, ele é o que? OPV desse daqui. Então, ele mede também o que? 40.
E aqui também, ó, nós temos aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, também ele é OPV desse aqui, e ele mede o quê? 40. Então, esses dois ângulos aqui, ó, são ângulos opostos pelo vértice, tudo bem? E se eles são ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, aqui, ó, A é igual ao ângulo C, e os dois são o quê? De 40 graus. Então, se eles são iguais, as retas são, logo, as retas são paralelas, tá? São paralelas, porque eles estão ângulos opostos pelo vértice e são iguais. Agora aqui, ó, nós temos aqui também. Será que são paralelas essas daqui também? São paralelas, por quê? Porque os ângulos correspondentes são ângulos iguais, ó, aqui 90 e aqui 90. Então, se elas não fossem paralelas, aqui iria dar uma angulação diferente dessa daqui, ó. Mas eles são ângulos, são paralelas. São paralelas, pois os ângulos são correspondentes e são de 90 graus. Tudo bem? São correspondentes e são de 90 graus. Agora, nós temos esse outro aqui, ó, pra gente fazer também. Olha só. Aqui eu tenho o seguinte. Nós temos aqui, ó, no exercício 16 aí de vocês, ele diz assim, ó. Sabendo que as retas U e V são paralelas, determine o valor de X. Ele quer que a gente determine aqui, ó, o valor de X. Então, olha só, nós temos aqui, elas são paralelas, ele já está falando que elas são paralelas. Então, se elas são paralelas, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo correspondente a este, e este é correspondente a esse. E esses dois juntos formam o quê? 180 graus. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2x mais 20 mais 8x mais 60, tudo isso igual a 180 graus. Tudo bem? Então, agora nós montamos, ó, a nossa equação. Montamos a equação. Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, nós só vamos resolver esta equação, vamos organizá-la e resolver. Então, nós temos aqui, ó, 2x mais 8, 10x, igual 180 menos, tudo que está do lado de cá com mais, vai menos para o outro lado. Então, nós temos aqui menos 60, 70, 80, menos 80. Certo? Então, nós temos aqui menos 80. 10x é igual a 100. 180 menos 80, 100. X vai ser igual a 100 dividido por 10. O nosso x aqui, ó, vai ser igual. Ele só quer o quê? Ele só quer o valor de x. O x vai ser igual a 10 graus. Tudo bem? Tudo certinho? Muito bem. No exercício 17, ele fala também que as retas, elas são paralelas, tá? Vamos pegar aqui o exercício 17. Ó, elas são paralelas, as retas são paralelas, e ele quer que a gente calcule aí qual é o valor
qual é o valor de A e B. Ele quer que a gente calcule o valor de A e B e o valor também de X. Olha só, elas são paralelas, certo? Então, nós temos aqui, ó, nós temos que esse ângulo aqui, x meio mais 15, ele é correspondente a esse ângulo aqui, ó. Então, aqui também vale o que? X meio mais 15. Então, aqui ele vale x meio mais 15, tudo bem? E esses dois ângulos aqui, ó, somando os dois, dá o quê? 180 graus, tudo bem? E esse ângulo aqui, ó, eu achando esse ângulo aqui, eu vou achar o B. E eu achando esse valor aqui, eu vou encontrar o A. Então, vamos lá. O B vai ser igual... Vamos resolver aqui primeiro para a gente encontrar o valor de B. Então, vamos lá, ó, x2 mais 15 graus mais 3x menos 10 igual a 180. Então, nós temos aí, ó, tudo bem? Nós temos x meio, mais para cá, x meio mais 15 mais 3x menos 10 igual a 180. Então, vamos lá, ó, a gente vai ter que tirar aqui, ó, o MMC, porque aqui nós temos uma fração, certo? Então, nós vamos ter que tirar o MMC de todos eles. Então, vamos lá. O MMC entre 2 e 1, que tem aqui embaixo desses termos aqui, ó, é igual a 2. Então, 2 por 2 dá 1 vezes x, mais 2 por 1, 2 vezes 15, 30, mais 2 por 1, 2 vezes 3, 6x, menos 2 por 1, 2 vezes 10, 20, igual 2 também, né, de baixo aqui, 2 por 1, 2 vezes 180, 360, tudo bem? Então, agora nós temos aqui, agora nós vamos cancelar aqui essa parte de baixo e vamos trabalhar com a equação que nós já montamos aqui. Então, vamos lá. Olha só, a equação que nós montamos aqui, vamos fazer desse lado de cá. Esse lado de cá. Então, vai ser aqui, ó, x mais 30 mais 6x menos 20, tudo isto igual a 360, tudo bem? Então, vai ficar aqui agora x mais 6x, 7x, igual a 360 menos 30 mais 20. Vamos passar com o sinal trocado, ó, menos, mais, menos e menos, mais. Então, vai ficar aqui 7x igual a 360 menos 30 330 mais 20. 7x vai ser igual a 350. X vai ser igual a 350 dividido por 7. Tá multiplicando, passa dividindo, tá? X vai ser igual a 35 dividido por 7. Vai me dar quanto, hein, gente? 5 vezes 7, 35. Então, vai dar 50. Então, o x aqui, ó, aí desce o zero. O x aqui vai ser igual a 50, tá? Ele não pediu pra gente... então, aqui, ó, ele pediu pra gente dar o valor de B, né? Então, aqui, o valor de B vai ser, ó, x é igual a 50. Então, esses dois ângulos são opostos pelo vértice, certo? Então, 3 vezes 50, ó, 3 vezes o x, que é 50, menos 10.
dá 150, 3 vezes 50, 150, menos 10, 140. Então, o valor do B é igual a 140, tá? Então, nosso B aqui, ó, ele vale o quê? 140. Então, se o B aqui vale 140, então, esses dois ângulos são ângulos colaterais, o A vai valer quanto? O A vai ser igual a 40 graus. Se eles são ângulos colaterais, a soma dos dois tem que dar 180. 140 mais 40, 180. E ainda, ele pediu o x, e o x nós já encontramos, ó, x é igual a 50. Então, tá aí os três valores, tá? Simples, simples, que ele pediu pra gente encontrar. Agora, passando aqui o exercício 18, ele nos deu a construção de um portão, né? Que eles estão fazendo. E aí, ele está em projeto ainda, na realidade, né? E ele quer que a gente determine as medidas aí do ângulo B, do ângulo A e do ângulo C. O que acontece? Ó, pela propriedade dos quadriláteros, os ângulos opostos, eles são iguais, certo? Então, nós temos aqui, pela propriedade, nós temos que o ângulo B, ele é igual a 60, pela propriedade. Agora, a gente pode trabalhar aqui, ó, se o ângulo B mede 60, esse ângulo aqui, ó, olha só, eles são ângulos colaterais internos, ó, certo? Então, se eles são ângulos colaterais internos, o C vai medir quanto? A soma dos dois tem que dar 180. Ou aqui, ó, são ângulos colaterais. Se a gente estender essas retas aí, essa daqui para cá, essa daqui para cá, então elas são retas paralelas, certo? Se a gente estender elas aqui, ó, elas são retas paralelas, tá? E então, se elas são retas paralelas, esses ângulos aqui, ó, eles são ângulos colaterais internos. Se eu estender também para cá, ó, para cá, para cá, para cá, elas são o quê? Eles são ângulos colaterais internos. Se eles são ângulos colaterais internos, a soma dos dois é igual a 180. Então, o C vai ser 120 graus e o A, e o ângulo A também 120. Por quê? Porque esse é 60 e a soma desses dois tem que dar 180. 60 mais 120, 180. Tudo bem, gente? Não precisamos aqui fazer nem desenvolver conta, só observando pela propriedade dos quadriláteros, tá bom? Agora, nós temos aqui, ó, mais um exercício aqui pra gente fazer, ó. Nós temos esse daqui, e ele quer, esse exercício, ele diz assim, ó, as pernas de uma mesa de piquenique formam um triângulo isósceles de ABC, que é igual a 80 graus. Descubra o valor de x e de y, sabendo que o topo da mesa é paralela ao chão. Então, olha só, se o topo da mesa aqui ela é paralela ao chão, significa que esse lado é paralelo a este lado, tudo bem? E aqui, ó, ele mede 80, aqui, ó, bem aqui, esse grau aqui, esse ângulo mede 80 graus. Se esse ângulo mede 80 graus, esses dois lados, ó, tem o mesmo tamanho, esse daqui vai medir quanto? Se a soma de todos os ângulos aqui internos do triângulo é igual a 180. Então, aqui vai ser, ó, 50 e aqui também 50, certo? Se aqui é 50 e aqui 80, eles são ângulos opostos, ó, aqui também é 80. Então, aqui é 80 graus. Então, se aqui dentro, ó, eles são ângulos opostos, vou pôr para cá para ficar maior. Aqui dentro, 80 graus. Se esse pedacinho aqui é 80, a base vai ser o quê? 50 cada lado. Então, eu já encontrei que o meu x aqui, ó, é igual a 50, tá?
Então, o x é igual a 50. Se o x é igual a 50, esse lado aqui também, eles têm a mesma medida. Então, esse lado aqui também é igual a 50, tá? E se esse lado aqui é igual a 50, então nós temos esse outro lado aqui de fora, ó, e aqui nós vamos ter o quê? Aqui nós vamos ter meio círculo, né? Se eu tenho meio círculo aqui, ó, eu vou ter y mais 50, que esse pedaço aí também é 50, que é igual a 180. Então, eu tenho aqui, ó, y igual a 180 menos 50. O y vai ser igual a 180 menos 50, dá 130. Então, o y vai ser 130 graus. Então, nós encontramos, ó, o valor de x e o valor de y. O valor de x 50 e o de y 130. Agora, nós temos aqui, ó, ele quer que a gente encontre a medida de y aqui no telhado desta casa, ó. Esse aqui nós temos um triângulo, né? E nós temos que esse pedaço, esse lado aqui, ó, mede 45. Você está dando para ver direito? Esse lado aqui, ó, mede 45 graus. E esse lado aqui, ó, 42, certo? 42 graus. E ele quer que a gente calcula esse pedacinho aqui, que é y. Ele quer que a gente calcule o valor de y, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó. E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, nós vamos fazer, ó, 45 mais 42 mais y, tudo isso igual a 180. Então, eu tenho aqui, ó, o y vai ser igual a 180 menos 45 mais 42, 87, menos 87, tá? Então, o y vai ser igual a 180 menos 87, nosso y vai ser igual a 93. Então, aqui nós encontramos o valor de y, que é igual a 93. Tudo bem? Que é igual a 93 graus. Agora, vou pôr ele aqui, porque ficou meio maior, tá? 93 graus. Agora, nós temos aí também o desafio, ó. Ele pediu pra gente fazer aí, calcular esse desafio, para calcular o valor do ângulo A, desse ângulo aqui, ó, tá? Então, nós temos aqui, ó, vamos passar aqui uma reta aqui no meio, tá? Pronto. Vamos passar uma reta no meio e nós podemos olhar que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é suplementar do 155. Então, nós vamos fazer aqui, ó, vamos chamar aqui de x. Então, nós vamos fazer x mais 155 vai ser igual a 180, certo? Então, o x ali vai ser igual a 180 menos 155. Então, o nosso x aqui, ó, ele vai ser igual a 155 para 180 é igual a 25. Então, aqui vai ser 25 graus. Então, esse pedaço aqui, ó, esse pedacinho aqui vai ser 25. Essa parte aqui, ó, 25, certo? 25 graus. E concordem comigo que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é alterno com esse ângulo aqui, ó, porque, ó, ele tá do outro lado e esse tá desse lado de cá. Então, se eles são ângulos alternos internos, esse ângulo é igual a este. Então, esse daqui, ó, mede quanto? 25. Eles são alternos internos. Tudo bem? Agora, aqui, ó, aqui a gente não precisa nem fazer, né? Aqui ele vai formar aqui, ó, um ângulo raso,
meio círculo aqui, ó, um ângulo de 180. 160 para chegar em 180, faltam quanto? 20. Então, aqui vale 20. E concorda comigo também que este ângulo, ele é alterno desse? Ó, ele está do outro lado. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai valer quantos? 20 também. Porque eles são ângulos alternos internos. Esse é igual a esse. Então, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo A, ele vai valer quanto? Então, o ângulo A aqui é igual a 45, tá? Então, o valor dele é 45, tudo bem? Então, era isso que eu queria passar para vocês, pessoal, tá bom? Que foi o que ficou faltando para vocês fazerem as correções aí, tá bom? E bons estudos para vocês, tá? Tchau, tchau.